Alessandra, seja bem-vinda, meu bem. Tudo bom? Daqui a pouquinho a gente está começando, tá? Eu só estou aguardando o restante do pessoal chegar, tá? Você me ouve bem, me vê bem, tá tudo direitinho? Me vê bem, me ouve bem? Estou só aguardando algumas pessoas chegarem. Essa aula depois ela vai ficar disponível, vou colocar depois o link do grupo, né, no meu canal no YouTube. Você me vê bem, o Alessandra? Me ouve bem? Tá tudo direitinho? Deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Bom, então vamos lá. Sejam todos bem-vindos na sala de redação. Hoje nós vamos começar realmente já escrevendo. Isso é bastante útil, que a gente só faz algo realmente quando a gente escreve. A gente só aprende a fazer fazendo. Eu costumo dizer que aula de redação é como se fosse aula de autoescola. E na aula da autoescola, a gente tem que botar a mão no volante, a gente tem que botar o carro para frente, a gente tem que botar o carro na rua. Aula de redação é a mesma coisa. E nós vamos começar a escrever hoje, tá? Eu quero ver os textos de vocês, eu quero receber de vocês os textos lá no WhatsApp. Quem for aluno meu, quem tiver contato comigo lá no 15 de novembro, pode deixar as redações lá comigo, pode deixar com o Paulinho e depois, futuramente, eu vou corrigir as redações de todos vocês, tá bom? Nós vamos começar hoje escrevendo, tá? Então, eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a entender o que a gente precisa fazer, entendeu? Os alunos vão chegando, à medida que for chegando, a gente vai compartilhando a tela, entendendo o que precisa ser feito. Eu estou fazendo um curso, já comprei o curso aqui agora de correção de Enem, porque essas coisas se atualizam, e essas atualizações eu quero e pretendo deixar todo mundo ciente disso. Desde já, algumas coisas que eu preciso deixar claras, algumas coisas que eu preciso deixar claro, algumas coisas eu preciso deixar bem claro aqui com vocês, que é o seguinte: a redação no Enem, antes de qualquer coisa, a redação, ela vale de 0 a 1000. Se a pessoa gabaritar as outras, seja bem-vinda, Karen. Karen, seja bem-vinda. Me ouve bem, me vê bem, tudo direitinho? Sim. Beleza. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou repetindo aqui, o pessoal vai chegando aos poucos aí e a gente vai deixando aqui claro para o pessoal. Então vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver. Estão vendo direitinho essa tela aí? Karen está vendo essa tela? Alessandra está vendo essa tela? Tá tudo direitinho? Estão vendo essa tela que eu estou compartilhando, esse Word aqui, essa tela do Word?
Tá tudo direitinho? Me dê um joinha, falem no chat. Tudo certinho? Ok. Maravilha. Então vamos lá. Eu preciso passar algumas informações para vocês, né? A gente está especificamente trabalhando com redação aqui. A Alessandra foi uma grata surpresa, uma grande honra para mim, Alessandra, você estar aqui com a gente. A Alessandra, ela é funcionária do 15, ela se interessou em estar aqui conosco. Me perguntou hoje lá na sala dos professores, para mim é uma grande alegria. Então, olha só, eu vou tentar resumir para vocês que é o seguinte, a redação do Enem, ela vale 30% do total da prova. Se você pensar em 30% é 1/3 de toda a nota do Enem. E a redação do Enem, ela vale de 0 a 1000. De 0 a 1000. Eu já comecei, já falei com muitos detalhes aqui já nos cursos. Se vocês pegarem as aulas anteriores, vocês vão ver que tem lá explicadinho o que é nota 0 na redação do Enem. O que é, como você zera. Lá está explicando, né? Mínimo de 7 linhas. Se você colocar até 7 linhas, texto é suficiente. Se você copiar textos e trechos da proposta de redação, vai ser desconsiderado. Se você fugir ao tema dissertativo ou argumentativo, vai ser desconsiderado. E isso tudo é muito, sim, preocupante. Porque, de uma forma geral, a gente não tem essa questão de colocar vocês para escrever. E quem é aluno meu de sala de aula sabe muito bem que muitas vezes eu boto os alunos para escreverem e quando eu vou passar em sala de aula, eu sento do lado do aluno, o que eu vejo? Aluno travado. É aluno travado que não consegue sair do lugar. Isso eu acho muito preocupante. Então vamos lá, eu vou tentar ser bem breve aqui no que eu vou explicar, porque o meu interesse principal é fazer vocês escreverem aqui. Nessa tela aí vocês estão vendo que eu estou escrevendo o 6C. Vocês não vão ver isso dessa forma como eu estou explicando em aulas de Enem. Isso aqui foi uma coisa que eu desenvolvi, mas basicamente para vocês entenderem que os critérios de avaliação do Enem, eles são esses. Eu vou deixar disponibilizado para vocês depois lá no 15 uma folha em que eu coloco as 5 competências do Enem para vocês entenderem como é que isso é variado. Essas 5 competências do Enem, elas são de 0 a 200. E eu já vou repetir o que eu disse, eu comprei um curso aí agora para poder me atualizar, porque parece que chegaram outras competências. Mas a redação do Enem isso não mudou. Ele vai de 0 a 1000. Então vamos lá. Esse CCI, Karen, faz um favor para mim, coloca aí no chat quais são, o que é CCI, para o pessoal entender. Coloca aí no chat para mim. Então, CCI nada mais é do que um macete que eu criei para vocês entenderem o que a gente tem que fazer para a gente escrever direito. CCI. Primeiro C vem de coerência. Eu vou falar meio fora de ordem, que eu costumo falar em sala de aula, mas coerência você não pode fugir do tema que você propôs a escrever. Então, por exemplo, hoje nós vamos escrever sobre violência, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, primeiro tema, primeiro C de coerência. Ou seja, você não pode fugir do tema que foi proposto e você não pode fugir da tipologia textual, que é texto dissertativo argumentativo. Daqui a pouco eu vou colocar uns slides para a gente entender o que é isso. O próximo C é um C de coesão. O que é coesão? Você amarrar as ideias. Você usar os elementos coesivos que a língua portuguesa nos propõe. Isso é os pronomes corretamente, os pronomes com função anafórica, função deítica, função catafórica, coisas que vocês vão utilizar para vocês conseguir amarrar as ideias. Isso aí, a Karen colocou aqui no chat para gente. Coerência, coesão, amarrar as ideias. O próximo é concisão. Concisão é você ser breve. Existem estudos linguísticos que dizem que as frases mais curtas, e não precisa ser nenhum linguista para entender isso, que frases mais curtas são frases mais fáceis de serem entendidas. Frases curtas são frases mais fáceis de serem entendidas.
Entendeu? Copiou? Não é muito mais fácil eu falar assim em frases mais curtas? Concisão, C de clareza. Opa, clareza é você ser claro. Na hora que você escreve, seja claro naquilo que você escreve. Seja límpido naquilo que você fala. Seja objetivo naquilo que você fala. Não encha linguiça. Coesão, coerência, coesão, concisão, clareza, concordância. E quando eu falo concordância, isso significa muita coisa. Primeiro, concordância nas regras de concordância verbal e nominal. E concordância no sentido de você não se contradizer. Isso também tem a ver com coerência. É você usar as normas em concordância com o que foi pedido e usar as regras de concordância de língua portuguesa. Regras nominais de concordância verbal e concordância nominal. O próximo C vem de correção. O que é correção? Corrigir. Essa correção nada mais é do que o seguinte: na hora que você for fazer o Enem, você vai receber uma folha de rascunho, que primeiro você vai fazer a sua redação em rascunho, e depois você vai fazer a sua redação final à tinta. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, que é o seguinte: Enem, de uma forma geral, não é uma corrida de 100 metros. Enem é uma maratona de 20 quilômetros. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que se propõem a fazer o Enem, elas não vão se preparar como se fosse uma corrida de 100 metros. Ela é uma prova de resistência, ela é uma prova que vai exigir da gente resiliência, acho que a palavra que eu estava procurando é essa. O Enem vai exigir da gente resiliência. Não vou entrar em detalhes com relação a isso, porque eu quero que vocês escrevam, e vai exigir da gente resiliência, que é a capacidade da gente se adaptar. E se vocês prestarem atenção, essas capacidades de resistência e resiliência são capacidades, são atributos, são habilidades que fazem parte da vida de qualquer pessoa. Em todos os momentos da vida. Eu não quero entrar em detalhes, mas vamos lá. Isso é uma coisa que faz parte da vida de qualquer pessoa e faz parte da vida adulta de qualquer pessoa. E isso, né, a Karen, minha aluna de sala de aula, sabe muito bem. É o que separa a criança dos adultos. É aquela linha que a gente coloca separar a criança dos adultos. É aquela pessoa que entende que a vida é como é e não adianta eu me estressar, não adianta eu me revoltar, não adianta. A vida ela é como é, e especialmente a vida adulta ela é como é. E isso exige da gente que a gente tenha resistência, resiliência, e Enem foi feito para isso. Ou vocês acham que, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo simples, né? Um médico que é plantonista, o camarada sabe medicina, vai, tiriri, perere, pão duro. O camarada que está sabendo medicina, que faz medicina, que é médico, que está num pronto-socorro, por exemplo. Aqui na nossa cidade, nós temos um pronto-socorro geral, que é o Ferreira Machado, que é o hospital referência em politraumatizados, em baleados e por aí vai. Você acha que um plantonista, um médico plantonista, que vai fazer um plantão de 24 horas, que está pronto para fazer uma cirurgia às 3 horas da manhã, aquilo ali não exige dele uma resistência? O cara morrendo de sono, ele vai ter que atender um baleado, vai ter que atender um amputado, vai ter que atender um acidentado, vai atender uma pessoa... o camarada vai ter que atender da gripe ao baleado, do acidentado ao camarada, a uma senhora que levou uma queda na rua, ou por aí vai. Tem que ter essas duas habilidades, isso faz parte da vida da gente. Resistência, resiliência. Gravem esses dois R's. Resistência, resiliência. Ficou claro? Me dá um okzinho aí, me dá um joinha aí no chat, na tela aí, se vocês entenderam. Tudo bem, Karen? Ok, Alessandra, entendeu também, meu bem?
Maravilha, vamos seguir então. Aqui no 5CI, para a gente encerrar, falta I de impessoalidade. Impessoalidade, o que é isso? Na redação, a redação tem que ser impessoal. O que é o critério da impessoalidade da redação? Você não vai usar nunca o eu. Eu acho, eu creio, eu penso. Não. Você vai substituir essas frases por sabe-se que, entende-se que, percebe-se que, vê-se que, assim por diante. Eu vou explicar isso com mais calma depois. Ok? Vamos então ao nosso primeiro slide, que eu acho que é o mais importante da nossa aula de hoje. Cadê? Aqui. Maravilha. Muito bem. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Opa, maravilha. Chegou. Ok, todos vendo esse slide que eu estou colocando aqui? Todos vendo esse mapa mental aqui de redação? Ok, né? Maravilha. Eu sempre quero ter esse feedback para não acontecer como aconteceu na primeira aula, tá? Eu preciso desse feedback para que isso não aconteça como aconteceu na primeira aula, que depois ficou tudo bagunçado. Eu quero que fique organizadinho para a gente ter uma fala organizada e uma escrita organizada. Muito bem. Vamos lá. Na nossa primeira aula, eu preciso deixar algumas coisas claras. Isso aqui, vocês já tiraram um print na aula passada. A redação, uma boa redação, ela tem de 4 a 5 parágrafos. 4 parágrafos está ideal. Né? Só estou revisando o que eu já falei na aula passada. Ela é um texto que ela foi criado, um texto que foi criado para convencer, por isso que é dissertativo, argumentativo. Dissertativo, o que significa dissertar? Falar sobre um determinado tema, falar sobre um determinado assunto. Nas próximas aulas eu vou fazer essa diferenciação do que é tema, do que é assunto. Uma coisa, um deles é mais generalizado, o outro é mais abrangente. E ele foi feito para você convencer. Se convence alguém através de argumentos. E argumentos basicamente são, lembrem bem o que eu vou falar aqui agora, fatos, dados, estatísticas, dados apresentados por órgãos competentes em cima daquele assunto. Eu já falei isso na aula passada, com detalhes, falando, por exemplo, sobre já que nós estamos falando de um tema aqui, que é a segurança pública, num assunto específico da violência contra a mulher, existe ali, por exemplo, secretarias de segurança de determinados estados, municípios ou da federação. Você tem o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Você tem lugares específicos onde vocês encontram. E dentro dessa história existe uma coisa chamada argumento de autoridade, que eu também já falei na aula passada, que é você ter a fala de alguém que é especialista naquele assunto. Então, por exemplo, se você cita um tema sobre direitos humanos, se você cita algo que venha a ser sobre segurança pública, você tem a fala de um delegado, você tem a fala de um inspetor de justiça, você tem a fala de um especialista. Opa, Yasmin chegou. Seja bem-vinda, Yasmin. Tudo bom? Me ouve bem? Me vê bem? Tudo direitinho? Maravilha. Então vamos lá. Voltando, argumento de autoridade, então, é isso. Você tem um dado específico, seja de uma equipe, seja de um conselho em cima daquele assunto, e nós vamos fazer isso nas próximas gerações e vamos ver isso aqui. Vamos lá, eu vou dar um zoomzinho aqui nessa página, só para a gente encerrar esse assunto. Vamos lá. Tudo direitinho, isso aqui já foi dado na aula passada, está tudo mastigadinho, está tudo fácil. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução, que nós vamos começar a conversar hoje sobre a questão das 4 frases. Sobre a questão das 4 frases. Como é que a gente vai encadear uma frase na outra e como é que isso tem a ver com o restante do nosso texto. Aqui está falando, se vocês observarem aqui, ó, vou dar um zoomzinho maior.
Repara que aqui está escrito de 5 a 6 linhas o nosso parágrafo de introdução. 2 períodos. Quando ele fala período, vou falar de novo. Período, ele está se referindo à quantidade de frases. Eu faço um pouquinho diferente do que aquele mapa mental tá indicando, tá? Mas pode ser feito da mesma forma. Eu vou entrar com exemplo ali e vou explicar o meu método. Segundo parágrafo é o parágrafo do desenvolvimento, que nós vamos falar sobre o argumento A, que vai ser citado lá na introdução. Esse parágrafo tem mais ou menos, em média, de 7 a 10, né? Tá aqui, de 7 a 10 linhas e 3 frases, 3 períodos. Não é regra. O mais importante, entendam, o mais importante não está aqui. O mais importante está aqui. Tá? O mais importante está na quantidade de linhas que você escreve. Desculpem essas bugadas aí que o meu computador é um pouco lento. Vamos lá. O terceiro parágrafo é a mesma coisa, é o argumento B que vai ser citado lá na introdução, que também tem que ter umas 3 frases. Volto a dizer, frase não é tão importante, o mais importante são as quantidades de linhas. E a conclusão de 4 a 5 linhas. Se você escrever uma redação com 4 parágrafos de 5 linhas cada, você escreveu 20 linhas. 5 é uma média boa. Uma boa redação tem entre 25 a 30 linhas. Se você escrever 25, 26, 27, está ótimo. Não deixe passar de 30. Tudo bem, agora vamos direto ao ponto onde eu gostaria de chegar, que é o nosso próximo slide, que aqui é onde é o nosso tema da nossa aula de hoje. Redação dissertativa argumentativa. A introdução. Qual é o objetivo da introdução? O objetivo da introdução é a isca que você vai fazer para você prender a pessoa que corrige sua redação. Ué, Yasmin já não estava? Seja bem-vindo, Yasmin. Ué, você entrou de outro dispositivo? Ué, tá bom. Você entrou de outro dispositivo? Tá bom. Enquanto ela está digitando, então vamos lá. Olha só, redação do texto dissertativo, bem, fechou sozinho, tive que agora que dá. Beleza, tudo bem. Erro não. Vamos lá. Redação dissertativa argumentativa. Então, como eu disse antes, a redação, o primeiro parágrafo digamos assim, talvez seja o mais difícil e o parágrafo que você vai utilizar para você conseguir prender as pessoas que te leem. Volto a dizer, a redação ela é escrita por um aluno e a pessoa que te corrige é o alvo da sua redação. Você tem que convencer. Você não vai escrever para colocar num blog, você vai escrever para um corretor. No nosso caso aqui, eu estou tentando explicar isso para vocês porque vocês vão escrever para mim e eu vou dizer para vocês esse filtro. Isso é importante a gente dizer. Então, o parágrafo da introdução tem o objetivo de apresentar o tema a ser discutido. Apresentar o tema a ser discutido. Isso é muito interessante. Então, vamos lá. Deve conter a apresentação do tema, não necessariamente o título. Aí entra uma coisa bem interessante. Título. Título só se faz se a banca pedir. Fique bem claro isso. Título só se faz se a banca pedir. A banca não pediu título, não inventa moda. Não faça. No Enem, eu já li isso em sala de aula, não se pede, não se coloca título. Não tem necessidade. Só se a banca pedir. Digamos que um dia vocês forem fazer um concurso público para um outro local, e se lá nesse local que vocês for fazer esse concurso público, pedirem um título para você, coloca. Não pediu, não coloca. Tá? A apresentação do tema não é necessariamente colocar um título. Indicação dos argumentos da tese. 2 argumentos. Então, por exemplo, hoje eu vou dar para vocês os argumentos que eu quero que vocês discorram. Talvez na próxima redação eu também dê os argumentos que eu quero que vocês discorram. A partir das próximas redações, vocês não vão fazer isso. Vamos olhar, olha só. Cuidado! Não pode copiar o primeiro período o tema dado pela banca.
Reparem, aqui tá bem clarinho, né? Vamos lá. Tema: a busca pelo reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Muito tem se discutido acerca dos valores e regras impostas pela sociedade moderna. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro para a gente. Vamos lá. Muito se tem discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. Percebam que aqui no final tem um ponto, e isso é uma coisa muito importante a ser dita. Cuidado com letra maiúscula, cuidado com ponto. Parece óbvio, mas não é. Eu vejo gente que tem curso superior e que tem dificuldade de usar ponto, vírgula e letra maiúscula. Isso daqui é importante, porque quando você coloca um ponto, onde você coloca uma letra maiúscula, você está dizendo para a pessoa que te lê que mudou-se de informação. Lembrando aos meus alunos aqui do segundo ano. Frase antes de qualquer coisa é o quê? Meninas, coloquem para mim aí no chat. Frase antes de qualquer coisa é... Coloquem aí no chat para mim. Yasmin, Karen. Ou se quiserem, abram o áudio e digam. Frase antes de qualquer coisa é uma informação, exato. Se eu enxergo um ponto final, se eu enxergo uma letra maiúscula logo a seguir, eu entendi que a partir daquele momento eu tenho uma informação. Então eu vou ler para trás, se eu não conseguir entender, eu vou ler de novo para poder entender qual a informação que aquela pessoa quer me dizer. E se eu enxergo a letra maiúscula, o que eu enxergo depois? Começou uma outra informação, e isso é importante. Vamos lá. Muito tem se discutido acerca dos valores e das regras impostas na sociedade moderna. Beleza? Claro, coeso, conciso, coerente, concordante, impessoal. Perfeito. Perfeito. Uma frase perfeita. Nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva, isso aqui é uma coisa que eu vou explicar nas próximas aulas, que é o recurso de coesão. Nessa perspectiva, que perspectiva? A respeito dos valores e regras impostas pela sociedade moderna. É relevante destacar que, com o advento, repare que o que está em verde é o argumento A dele. Ele fez de uma forma diferente do que eu costumo fazer. Então, vamos lá. Nessa perspectiva, é relevante destacar que, com o advento das mídias sociais, surgiu também o desejo pela exposição e reconhecimento, visto que o indivíduo é admirado, não só pela demonstração de alegria, mas como também pelo que consegue adquirir materialmente. O que está em verde nesse trecho aqui, e eu vou dar mais um zoom e peço que vocês deem um print dessa tela. Este aqui é um parágrafo perfeito de introdução. O que está em laranja, vamos lá, vamos com calma. O que está em laranja, o que está em laranja, o que está em laranja é o primeiro parágrafo da redação, que é a alusão, que é o tópico frasal, que ali ela colocou o iniciozinho. O que está em verde é o primeiro argumento que ela vai utilizar. O que está em lilás é o segundo argumento que ela vai utilizar. Certo? Até aí tudo bem? O que está grifado de amarelo são os elementos coesivos que ela está utilizando. Percebam, muito se tem discutido acerca... Vocês podem colocar, inclusive, se vocês quiserem gravar e começar a redação de vocês utilizando isso daqui, muito se tem discutido acerca, pode utilizar. Isso aqui é o que nós chamamos, não é exatamente o argumento coringa, mas são clichês de redação que funcionam e, tipo assim, você pode fazer aquelas colagens, você pode utilizar isso aqui em qualquer redação que está muito bem, que vai muito bem. O que está grifado de amarelo aqui, ó, nessa perspectiva, também é um elemento coesivo, porque ele está retornando o que foi dito anteriormente. Isso é coesão. Para evitar o uso desnecessário de palavras, você repete o que foi dito anteriormente utilizando esses chavões, utilizando esses clichês. Nessas perspectivas, que perspectivas? Dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna.
O visto que, o não só, o como também são elementos coletivos. O visto que é uma locução conjuntiva, o não só e o como também são locuções conjuntivas. O que é conjunção? Conjunção é aquela classe de palavras da língua portuguesa que unem orações ou termos de uma mesma oração. Certo? Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Isso daqui é matéria que se vê em nono ano e é matéria que se vê no terceiro ano do ensino médio, que são as conjunções, que são as orações. Meninas, vocês estão entendendo até aqui? Me dá um joinha aí no chat para a gente seguir. Ok? Maravilha, meninos. Ótimo. Então, eu vou minimizar isso aqui e vamos voltar aqui para o Word, que agora a gente vai começar a escrever. A minha proposta é um curso redação frase a frase. E nessa perspectiva de redação frase a frase, vocês sabem, eu escrevo uma frase, você escreve a de vocês. Na redação, isso aqui nós fizemos uma atividade na aula passada, isso aqui precisa ficar bem claro. Como a redação é dividida em parágrafos, cada parágrafo, toda vez que vocês forem escrever, se vocês forem escrever um texto mais longo, um e-mail, presta bem atenção que eu vou falar, meninas. Yasmin, Alessandra e Karen, presta bem atenção que eu vou falar aqui agora. A forma, digamos assim, o meio formal que as empresas utilizam para comunicar os seus clientes, os seus colaboradores ou seus funcionários é o e-mail. O WhatsApp é mensagem. O WhatsApp, ele é pessoal. A forma para as pessoas se comunicarem é através do e-mail. E para isso, vocês duas que estão aqui, vocês três que estão aqui, vocês estão saindo na frente, nessa corrida, nessa maratona que eu falei anteriormente. Vocês estão saindo na frente. Por quê? Na hora que vocês forem passar um e-mail, volto a dizer, isso aqui é para a pessoa que tem juízo. Isso aqui é para a pessoa que tem juízo na cabeça. Acho que não tem outra palavra para poder falar isso. Se vocês se propõem a entrar num tipo de trabalho, seja no comércio, seja depois que você se formar, enquanto você se estiver te formando, você vai ter uma profissão, mas você está mirando numa profissão boa no futuro, entenda bem o que eu estou dizendo. A forma, o meio formal de comunicação é e-mail. E para e-mail você tem que escrever direito. Gravem isso na mente, no coração, na cabecinha de vocês. E-mail é a forma correta, é a forma pessoal, é a forma, digamos assim, é o meio formal de comunicação das empresas, para entrar em contato com seus colaboradores, para entrar em contato com seus clientes, para entrar em contato com seus funcionários. Meninas, vocês me entenderam? Yasmin, presente, me entendeu também, meu bem? Isso é o jeito formal. Então, para isso, vocês estão saindo na frente porque vocês estão aprendendo a escrever. Aula de redação, ok. Mas é a forma correta. Então, vamos lá. No e-mail, já que a gente vai entrar aqui na tela agora do computador, como eu faço o início de parágrafo? Apertando a tecla Tab. Manuscritamente, como eu faço? Eu pego a margem do caderno e dou um espaço mais ou menos de um dedo. E a partir dali eu vou começar a escrever. E vamos lá. Deixa eu começar a falar. No meu método de redação, a gente vai usar no primeiro parágrafo de introdução 4 frases. Pode ser reduzido? Pode. A segunda frase que eu vou explicar, ela pode ser até retirada. Mas basicamente, vamos lá. Frase a frase.
Frase a frase. Primeira frase é a frase da bodega. Apresenta. Gente, estou com uma coceira no olho horrível. Tação. Uma coisa que provocou uma alergia no olho, estou coçando demais. Apresentação do tema. Como eu faço essa frase de apresentação do tema? A segunda frase é a frase do posicionamento. A terceira frase eu vou usar para apresentar o argumento A. Isso até aqui você já viu em sala de aula comigo. Argumento B. Vamos lá. Eu vou começar a escrever aqui agora, eu vou escrever a minha frase, vocês escrevam a frase de vocês, tá? Eu quero ver depois isso pessoalmente. Vamos lá. Minha primeira frase, o tema é a persistência da violência contra a mulher. Eu vou utilizar aquele chavão, aquele clichê que foi utilizado anteriormente ali. Ó. Opa, deixa eu botar o tab aqui, vamos lá. Muito se tem discutido sobre a violência contra a mulher. Casos em toda a sociedade fazem com que se criem mecanismos de amparo e defesa às vítimas. Essa é a minha primeira frase. Eu utilizei o exemplo que foi dado lá pelo curso, lá para aqueles mapas mentais de redação. Eu escrevi a minha frase, vocês vão escrever de vocês, tá? A Yasmin, inclusive, já tem uma redação pronta e não terminei de ler ainda não, tá, meu bem? Mas eu vou ler sim, vou ler com prazer. Hoje eu recebi a redação de um outro aluno, tá no grupo lá de WhatsApp, mas ainda não chegou para perto. Mas ele escreveu uma redação que eu quero dar uma olhada com muito carinho, com muito prazer. Então vamos lá, reparem, a minha redação começou da seguinte forma. Muito se tem discutido sobre a violência contra a mulher. Casos em toda a sociedade fazem com que se criem mecanismos de amparo e defesa a vítimas. Essa é a primeira frase. A segunda frase, nossa, é a frase do posicionamento. Não sei onde foi parar a minha frase de posicionamento, mas vamos lá. O que é posicionar-se? Aqui você vai criar uma frase, uma única frase, em que você precisa dizer que algo precisa ser feito. Se quiser utilizar um chavão que eu vou colocar aqui agora, vocês podem copiar igualzinho e usar isso em todas as redações que vai dar muito certo. Que é o quê? Você utilizar, posicionar-se sobre o assunto. É necessário que se criem muitos mecanismos de sustento e socorro às pessoas vitimadas. Reparem que eu fiz uma coisa aqui,
vitimadas. Reparem que eu fiz uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu estou tentando não repetir o termo mulher, já que a violência contra a mulher é digamos assim, um erro muito comum a gente repetir muitas vezes o termo mulher. Já que é violência contra a mulher, obviamente eu vou ter que pensar nisso. Mas aí entra o pulo do gato. Eu vou ter que pensar de uma forma que eu não consiga, que eu não utilize toda hora falar o termo mulher. Então, é claro que a violência contra a mulher. Eu utilizei mulher lá na minha primeira linha. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui agora, que é o seguinte. Essa minha primeira frase aqui, eu vou colocar um destaca-texto verde. Tudo bem, vai ficar um círculo. A segunda frase, que é a frase do posicionamento, eu vou utilizar um destaca-texto amarelo. A minha próxima frase, eu vou colocar uma outra cor. A minha próxima frase, eu vou escolher esses dois argumentos agora, talvez seja uma das partes mais difíceis da redação, é a gente escolher quais são as duas coisas, quais são os dois argumentos, quais são as duas situações, quais são os dois fatos, quais são os dois argumentos que eu vou utilizar para poder construir minha redação. São as duas pernas que minha redação vão se firmar. Então, por exemplo, violência contra a mulher, a gente vai utilizar, a dica que eu dou é citar a Lei Maria da Penha como meu primeiro argumento. E meu segundo argumento é falar sobre as delegacias de apoio à mulher. Entendido? Então vamos lá. Como é que eu vou escrever o primeiro apoio? Meu primeiro apoio que vai ser a Lei Maria da Penha. Essa lei tem que estar em letra maiúscula porque é um nome da lei. A Lei Maria da Penha ao atendimento para todas pessoas. Nesse caso aqui eu vou ter que usar mulher mesmo. Todas mulheres vitimadas, já usei vitimada, certo? Então vou ter que usar outra coisa. Todas as mulheres que sofreram com algum tipo de abuso. Tipo de abuso. Reparem, vou colocar isso aqui com uma outra cor. Vou colocar isso aqui azul, fica muito forte. Vou colocar esse azul bem clarinho aqui. A Lei Maria da Penha visa o atendimento para todas as mulheres que sofreram com algum tipo de abuso. E aí agora nós vamos falar sobre delegacia de mulheres, que eu falei, né? Então vamos lá. As DEANs, o S tem que ser minúsculo. As DEANs, aí você coloca que você sabe o que é isso. DEANs, vírgula, delegacias especializadas em atendimento às mulheres. Eita, mulher! As mulheres são instrumentos muito valiosos no enfrentamento a este
Mal. Percebam que eu fiz uma coisa aqui, é o seguinte, é possível você fazer aqui, em vez de você escrever 4 frases, você transformar essa última frase em apenas uma frase. Ó, a Lei Maria da Penha visa o atendimento para todas as mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Eu posso corrigir aqui, ó, tirando esse ponto e colocar o seguinte: e as DEANs, como meu segundo argumento. É possível. Repare que eu fiz aqui. Coloquei minhas 4 frases e percebam: 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Está bem equilibrado. Meu argumento A está em azul. Meu argumento B está em rosa. Vou colocar isso aqui com orientação justificada. Meu primeiro parágrafo está pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que, agora, no parágrafo de baixo, usar o meu argumento A. Deixa eu voltar aqui ao texto, ao mapa mental, perdão. E aqui, vamos dar uma olhadinha. No início do segundo período, é importante colocar expressões de ligação ou conectivo para manter a coesão textual. Depois vamos dar uma olhadinha no nosso texto para ver se está tudo certinho nesse sentido. Cada um desses argumentos se transformará em um parágrafo na parte do desenvolvimento. Isso aqui que precisa ficar claro. A minha primeira citação foi a Lei Maria da Penha. Então, eu preciso falar neste momento sobre Lei Maria da Penha. Ah, professor, como é que eu vou saber? Então, vamos voltar aqui, porque aqui na folha da proposta de redação existe citações que falam sobre a Lei Maria da Penha. Vamos ver onde é que está? Olha só. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados pelos juizados e vários especializados. Vamos lá. Processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011. Existe a necessidade de eu falar qual é o número da lei, onde está a lei? Não necessariamente. Mas eu tenho que explicar para a pessoa que me lê o que é essa lei. Deixa eu ver se tem algum detalhe explicando qual é o número da lei, onde está a lei. Não, mas não há necessidade de você explicar. Você não tem que ser um jurista, né? Você não tem que ser um especialista em lei para você escrever uma coisa como essa. Então vamos lá. Yasmin, tá claro até agora, meu bem? Tá confuso? Estou falando muito rápido? Se quiser abrir o chat para a gente conversar, fica à vontade. Tá tudo certinho? Eu queria saber, professor, se nessas primeiras linhas tem que já botar os argumentos que o senhor iria descrever ao longo do texto, ou se poderia justificar o título da redação. Vamos lá. Sua pergunta é muito boa. O que eu estou explicando no meu método, eu explico que essa questão de você citar no primeiro parágrafo, não primeira linha, mas primeiro parágrafo, de você explicar lá no primeiro parágrafo, colocando os argumentos que você vai citar, isso dá, digamos assim, um sabor de coerência, de sabor que você sabe do que você vai falar. Entende o que eu quero dizer? Se você dominar esse aspecto da redação, e se você quiser criar um modelo, mas que não fuja da questão do CCI, ok. Entende o que eu quero dizer? Se Sim, você não quiser, se você quiser utilizar um outro modelo, ok. Mas o bom é você domina primeiro este modelo, domina esse modelo da questão de você utilizar os argumentos, de você utilizar os conectivos corretos, de você utilizar a questão do primeiro argumento e depois desenrolar no segundo parágrafo, o segundo argumento na introdução, desenrolando no terceiro parágrafo e fazer um fechamento, porque isso vai dar, digamos assim, para as pessoas que te leem, vai te dar uma noção muito boa de que você sabe do que você está fazendo. Ok, existem outras formas? Existem. Existem. Você pode, digamos assim,
escrever de uma forma mais livre? Pode, não há problemas com relação a isso. Só que isso dá uma ideia de que você sabe o que você está fazendo. E detalhe, eu vi uma coisa, eu participei de uma live ontem que eu achei muito interessante nesse sentido. Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Se você quiser depois, mas isso daí, domina primeiro. A dica que eu daria domina primeiro esse esqueletinho. Domina primeiro esse esqueletinho, porque depois... Ah, tá dominado? Vamos descobrir se existem outras formas? Ok. Até você fazer o Enem em novembro do ano que vem, dezembro do ano que vem, se você dominar esse esqueleto aqui, vai bem. Foi claro, meu bem? Tá tudo certinho? Alguma dúvida? Sim. Não, entendi sim. Maravilha. Podemos continuar? Sim. Vamos lá. Então vamos lá. Reparem, eu dei um Enter. Aqui no computador, volto a dizer, né? É bom vocês entenderem isso, porque lá na frente isso vai fazer falta, porque você está participando de algo que um dia você vai ser uma profissional que vai trabalhar numa empresa, e essa empresa que você vai trabalhar, você vai receber instruções, formação, notificação através do e-mail. Esse aplicativo que eu estou utilizando para poder conversar com vocês, que é o Microsoft Teams, ele é próprio da Microsoft, ele é um meio formal. A minha esposa trabalha numa empresa de lentes, de óculos. Ela recebe formações, treinamentos através do Teams. Os anexos que eu guardo de vocês ficam lá no Teams. Se vocês olharem no aplicativo, depois vocês vão ver que os anexos ficam todos salvos lá. Se não estiverem salvos, me avisem que depois eu vou colocar tudo lá. Pode acessar através do Teams. Isso é ótimo porque, vamos dar um exemplo. Digamos que vocês façam, um dia vocês trabalhando, façam parte de uma rede multinacional. Vocês têm o Teams funciona como se fosse também um aplicativo de mensagens, e vocês podem criar e receber e participar de reuniões a todo e qualquer momento, da forma como eu estou escrevendo com vocês. Através do celular, através do computador, isso fica tudo salvo. Aqui no meu computador tem uma coisa interessante, né? Eu estou gravando essa aula, depois fica salvo, vou colocar lá no meu canal, e ainda tem uma outra coisa, aqui é que eu desabilito para poder não ficar um negócio de 3 quilômetros. Mas aqui tem como eu fazer transcrição, ou seja, a inteligência artificial do Teams, ele transcreve tudo que eu digo para texto. E depois isso fica salvo para todas as pessoas que quiserem acessar. Ah, digamos assim, você agora está tendo uma aula com o seu professor, mas um dia, em um determinado momento, você vai ter uma reunião que foi dito um monte de coisa, mas se você quiser acessar e ler depois, fica tudo salvo bonitinho. Entendeu? Então vamos seguir. Agora eu vou ter que falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Como eu disse sobre correção, daqui a pouquinho, quando eu tiver essa redação salva, eu vou salvar essa redação aqui no meu computador. Na próxima aula eu vou retomar onde eu parei. E depois a gente vai fazer um trabalho de correção. A gente vai passar um pente fino. Eu, como professor, também sou um escritor. Escritor no sentido de que estou redigindo um texto. Eu vou depois passar um pente fino e entender, pô, onde é que eu poderia ter escrito melhor ali, eu poderia ter colocado algo melhor naquele momento, posso fazer melhor ali e lá, assim assado. Ok? Então vamos lá. Segundo parágrafo, agora eu vou ter que falar sobre Lei Maria da Penha. A referida lei é, é um instrumento jurídico extremamente hábil para julgar e sancionar não é a palavra correta, né? Julgar e punir casos de transgressão e casos de violência
contra as mulheres. Este mesmo instrumento jurídico não é totalmente eficaz, visto que ainda possuímos casos de assédio e violência. Reparem o advérbio que eu vou usar. Ainda ocorrendo em nossa sociedade. Se a Lei Maria da Penha fosse completamente eficaz, significa que nós não teríamos absolutamente nenhum caso de violência acontecendo contra as mulheres. Mas não é o caso, né? Nós temos violência. Tanto que o título da redação, o tema da redação, ela é persistência da violência contra a mulher. Não significa, isso significa que, que se existe uma persistência, significa que os casos não acabaram, que a lei ela não é completamente eficaz. E detalhe, lei existe no papel, ela existe de uma forma, digamos assim, fixa lá no papel. Porém, é importante que se diga, é importante que se fale num momento como esse, que algo precisa ser feito. Que algo precisa ser feito. Por quê? A lei em si, ela não existe, mas como é que essa lei ela pode ser mais bem aplicada? Como os casos de violência contra a mulher podem ser instaurados? Porque entre a lei e a sua execução existe um trâmite. É claro que uma pessoa especialista na área do direito, na área de leis, vai poder explicar melhor do que eu. Mas entre a lei votada, promulgada, sancionada e a sua execução cá na nossa sociedade, existe uma lacuna muito grande. Então vamos lá, volto a dizer, as próximas gerações, ao que tudo indica, o pessoal votou lá para a gente falar sobre direitos humanos. A referida lei é um instrumento jurídico extremamente hábil para julgar e punir casos de transgressão e casos de violência contra as mulheres. Este mesmo instrumento jurídico não é totalmente eficaz. Reparem que isso que eu coloquei, mas bem, por enquanto só estamos nós dois aqui na sala. Então, olha só, este mesmo instrumento jurídico, reparem que eu utilizei isso daqui, ó. Vou colocar aqui um azulzinho, esse amarelinho. Reparem que eu utilizei isso aqui é um elemento coesivo. Isso aqui eu utilizei para poder evitar falar de novo a Lei Maria da Penha. Este mesmo instrumento jurídico, ou seja, a Lei Maria da Penha, para evitar a repetição. Este mesmo instrumento jurídico, assim, bem como isso aqui que eu coloquei, ó, a referida lei, para não falar de novo a Lei Maria da Penha, porque isso aqui é uma coisa que dá muito cacoete à redação. Isso aqui é falta de falta de coesão. Se eu ficar repetindo muitas vezes as palavras, isso aqui dá uma certa cacofonia à redação. Tá entendendo, meu bem? Tá tudo certinho? Alguma dúvida? Tô falando muito rápido? Beleza, joia. Então vamos continuar. Possuímos casos de violência ainda ocorrendo em nossa sociedade. E nos faz pensar sobre a necessidade de que a mesma lei seja, fala, meu bem, seja difundida e
aplicada. Já falei sobre aplicada, não já? Aplicada em seus devidos casos. Volto a dizer, eu mesmo, como professor, eu estou escrevendo o que me vem à cabeça, como qualquer pessoa. No caso, quando eu for terminar de passar minha redação a limpo, eu preciso fazer o pente fino de trás para frente. Eu quero ver onde eu errei. Eu quero ver onde eu repeti palavras. Eu quero ver onde eu, digamos assim, escrevi demais. Onde está sobrando. Aí a gente vai saindo cortando a gordura. Eu estou escrevendo como vem a cabeça. Depois eu... Professor, Diga, meu bem. professor, Diga. é, Pode falar. Estou ouvindo. você disse que você disse que não poderia repetir as palavras, né? Sei que você está É no bom. texto embaixo, mas é, será que a gente colocaria aí, aqui, ó, a referida lei é um instrumento jurídico extremamente hábil para julgar e punir casos de transgressão contra casos de violência contra as mulheres, eu poderia colocar contra as vítimas? Mas vítimas Pode também tem lá ser, em cima, né? pode ser, pode Ou, ser, ou, pode ser, pode ser, pode ser. Por mas mais que eu tenha será que colocado teria vítimas lá em sentido? cima. Pode, pode, É, mas pode. então, no caso, teria que ter mulheres, então. Tanto faz? Sim, não, o que você falou faz sentido, Hum, entendeu? Mas foi o que eu disse. Agora entra no critério da correção. O que é isso? Depois que tá. eu escrevo como vem a cabeça, e vocês também vão escrever como vier a cabeça de vocês. Claro que seguindo a questão do método. Sim, O que implica que depois que eu sim. Que nós, escrever, exato, eu saio cortando a gordura, eu uhum, saio cortando, digamos assim, repetir muitas palavras. Isso aqui não tá, isso aqui tá um pouco confuso, deixa eu ver se eu consigo escrever melhor. sim. Mais importante, E, aí, ô, professor, diga. é, nós vamos ter que estudar as conjunções, né? Porque lá Sim, nós temos, no entanto, todavia, entretanto, né? sim, 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 sim. Nós vamos ter que estudar as conjunções, né? Exato. Que é E essa aquela questão das fala, conjunções, entretanto, todavia, porém. isso. Aham. Exatamente, exatamente. E a questão das conjunções, elas fazem parte daquilo que eu disse, se você olhar no chat, você vai ver que lá no início eu falei sobre a questão da coesão. Os instrumentos coesivos basicamente são Uhum. os pronomes anafóricos, Ah, de uso sim. anafórico, de uso catafórico e os usos deíticos, são as conjunções e existem também os chavões. Mas basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, se você olhar aqui na redação, nesse segundo parágrafo, o que eu utilizei está Uhum. grifado em amarelo, exatamente são os elementos Uhum. coesivos. E as conjunções, Sim, elas estão nesse bojo aí, entendeu? Eles estão sim. nesse Uhum. capítulo que a gente fala sobre coesão e coerência, para que as pessoas evitem essa repetição de palavras e também faça o Uhum. seguinte, as relações semânticas. Porque, por exemplo, você falou sobre todavia, no entanto, entretanto, isso aqui são orações que a gente chama de orações adverbiais concessivas. O Uhum. que é isso? Nos dá Uhum. uma ideia de que, apesar de alguma coisa estar acontecendo, vou dar um exemplo. Uhum. Sim. Apesar de a lei existir, ainda vemos casos de violência. Que é uma função? Uhum. Que é uma função concessiva? Basicamente, em poucas palavras, significa dizer que uma coisa existe e, apesar dessa coisa que existir, Uhum. essa outra coisa está acontecendo e as duas não conversam. Uhum. Basicamente, apesar de a lei existir, ou todavia que a lei exista, ainda temos casos de violência. Por mais que tenhamos as delegacias, muitas mulheres não recorrem à delegacia. Por Uhum. mais que tenhamos, vamos dar um exemplo que agora já partindo para a oração coordenada sindética adversativa. Temos policiais especializados, delegacias especializadas, atendimento especializado, socorro às vítimas, as DEANs, que são as delegacias de atendimento especializado à mulher, porém, ainda continuam casos. Olha o porém. O porém é o Uhum. conectivo, Porém. porém é a Uhum. conjunção. Isso aqui, Uhum. essas orações, elas são muito próximas. Isso aqui, agora Uhum. falando com um professor de língua portuguesa, já na semântica da produção textual da redação.
A oração subordinada adverbial concessiva, que a gente tem como conjugativos, o embora, por, embora, no entanto, o todavia, ela é muito próxima à oração que em língua portuguesa eu chamo de oração coordenada sindética adversativa, que tem como conjunção o mais, o porém, o entretanto, por aí vai. Então, o que acontece? Essas duas orações, elas são muito próximas porque elas querem dizer exatamente, não exatamente, mas basicamente a mesma coisa, que é duas ideias que são opostas. No português bem basiquinho seria dizer assim: ele foi, mas se perdeu. Ele tentou, mas não conseguiu. Isso é na oração, na oração coordenada. E na oração subordinada concessiva, eu falaria assim: embora tivesse ido, não conseguiu achar. Apesar de ter feito muito, não foi reconhecido. São ideias opostas, são ideias contrárias. E isso também faz sentido na hora que a gente vai explicar a redação. Por quê? No caso aqui nosso da redação que se fala sobre violência contra a mulher, a gente precisa dizer que existe lei, que existe delegacia, só que ainda nós só conseguimos, ainda percebemos casos de violência contra a mulher. Entendeu, Alessandro? Sim. Essas conjunções que você já usou aqui no texto, nós podemos pegar elas para tudo, então, né? Pode, Sempre. claro, Né? pode, claro, óbvio. E existem muitos exercícios, é por isso essas redações, essas conjunções é uma das matérias que eu mais gosto de dar aula, porque elas não existem à toa. Elas existem para poder nos dizer que existe entre, digamos assim, dentro de uma mesma frase, entre a informação A e a informação B, existe uma ligação entre essas duas orações que eu não, entre essas duas orações, entre essas duas informações que eu não posso fazer de conta que não existe. Sim. Por isso que eu gosto de dar aula de português neste tipo de conteúdo, porque a informação A tem uma informação A, tem uma informação B, e como é que essa informação A está ligada com essa informação B? Entende? Entendi. Bem, Obrigada, professor. nada, meu bem. Pessoal, olha só, eu vou pedir que vocês tirem um print dessa tela. Débora, tira o print aqui, Débora. Tira um print dessa tela aqui. Eu vou querer que vocês façam um favor para mim. Corre. Passe a limpo essa redação que está aqui. Passa limpo isso aqui para gente. Professor, Oi. eu vou pedir você depois uma cópia desse negócio aí, porque eu não sei tirar print no meu celular ainda, não aprendi. Não, tudo bem, tudo bem. Quinta-feira eu tô lá no 15, você pega uma cópia comigo. Tá bem então. Tá bom? Eu vou salvar aqui, vou imprimir e levo lá na quinta-feira, no 15, tá bom? Que amanhã é feriado, na quinta-feira eu estou lá. Tá bom? Tá bom. Pessoal, por hoje é só. Estamos aqui. Precisar de mim, tô lá no 15. É só me procurar que a gente vai tirar uma dúvida com relação a isso, tá? A redação vai ficar salva, eu vou mandar para vocês e a gente depois vai fazendo a nossa parte. Tá bom? Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe vocês. Tá bem. Amanhã tem mais, professor? Todas as terças-feiras, 5 horas. Ah, tá. Todas as terças. Sim, tá bom. Tá bom? Fica com Deus. Tá bom. Tchau. Obrigada. Tchau.